A Margaret Atwood, que é uma escritora canadense que eu amo de paixão, ela fala que quando o leitor quer conhecer o autor, é como a pessoa que come o patê e depois quer conhecer o porco. Eu acho isso muito engraçado, enfim, eu queria contar para você essa piadinha dela. E a Margarete é bem assim, ela faz umas piadinhas que é muito Sim, engraçado. Mas, enfim, vamos começar. perfeito. Bom, então nós estamos aqui no dia 26, né, de janeiro de 2026, na segunda-feira, que eu estou em Joinville, Santa Catarina, né? Então, para iniciar, eu gostaria que a senhora falasse seu nome completo, a sua data e seu local de nascimento. Maria José Rios Peixoto da Silveira Lindoso, um nome bem comprido. Eu nasci no dia 6 de março de 1947, em uma cidadezinha do interior de Goiás, do sul de Goiás, perto de Goiânia, chamada Jaraguá. Logo, eu ainda com meses de idade, meus pais, porque meu pai, ele era político, ele é médico, era médico, e aí acabou sendo político também, porque era um médico que tinha, no interior naquele tempo, né, as coisas eram muito difíceis para os mais pobres, e ele ficava bem horrorizado com o que ele via, e aí achou que só como político ele poderia resolver mais essa questão da saúde, da de toda, enfim, né, a questão de se ter mais médicos nos locais do interior, a questão de uma política sanitária, né, sobre tudo isso. Enfim, mas ele decidiu ser político, não veio o caso aqui do meu pai, mas aí nos mudamos para Jaraguá, mudamos de Jaraguá para Goiânia. Eu tinha meses de idade. Então, na verdade, eu fui criada em Goiânia, só que eu ia muito a Jaraguá, porque minha avó, mãe da minha mãe, e muitos tios moravam lá, com primos e tudo. Então, era muito bom ir para lá nos feriados e nas férias, ficar na casa da minha avó, com a quantidade de tios e primos que tinha. Então, foi uma infância muito, eu diria assim, muito interessante ali naquele, naquela cidadezinha, que é uma cidadezinha histórica também, ainda tinha isso. E eu conto isso porque realmente Jaraguá teve uma influência nas minhas obras, sobretudo as obras infantis, né, que eu também escrevo para crianças. Bom, aí depois, você quer que eu continue falando coisas assim, Súlio, sobre a Fique à minha vida? vontade, por favor. Só assim, para te dar uma noção, né, eu aí morei, depois meu pai foi deputado federal, aí nós mudamos para Brasília, e antes disso eu tinha passado entre 14 e 15 anos, eu fui para Nova York, passei 8 meses lá. Eu também, uma coisa que me influenciou bastante, né, uma pessoa ali do interior, de Goiás, de Goiânia, que era uma cidade muito pequena, de repente se vê em Nova York. Né, foi na casa de um tio meu, que morava lá, e aí eu fui para high school, essas coisas todas que faz uma jovenzinha lá nos Estados Unidos, né? E isso também influenciou bastante o que eu vinha escrever depois, né? Porque me influenciou no sentido de que me abriu os olhos, né, para uma coisa assim muito maior do que eu, do que a minha cidadezinha, do que o Goiás. Então isso realmente foi muito bom para mim. E depois, quando eu fui para Brasília, também Brasília foi outra revelação, porque Brasília estava sendo construída ainda, tinha muito pouca gente, né? Ela já tinha sido inaugurada e tal, mas tinha muito pouca gente, assim, é uma cidade com muitas carências ainda,
mas tinha uma coisa maravilhosa, que era o contato com pessoas que vinham do Brasil inteiro, né, porque Brasília foi construída com pessoas que vieram do Brasil inteiro. E quando eu fui para a universidade, a mesma coisa, eu fui para a Universidade de Brasília, né, da UNB. E também ali tinha gente do Brasil todo. Então, isso também foi muito importante para mim. Aí depois que me formei, me formei em jornalismo, fiz comunicação de massas. Formei em jornalismo, aí fui morar um tempo na França, passei também meses na França, depois voltei, eu fiz parte de uma organização de esquerda, naquela época brava do país, da ditadura, né? E fui depois presídio em Lima, no Peru, também influenciou bastante Maria Altamira. E então a minha vida é essa, enfim, foi essa, né? Ela, as coisas que me influenciaram bastante, assim, esse olhar mais para o mundo, como Nova York me deu, depois a França também, e a Universidade de Brasília, que havia uma efervescência política muito grande naquela época. De que universidade vocês são? Da Federal de Santa Catarina. Federal de Santa Catarina. Eu sou da Univille. É? A Univille é a Universidade Comunitária de Santa Catarina. Ah, tá. Perfeito. Eu sou mestre pela UFSC também, ali de Santa Catarina. Todos são de Santa Catarina. Eu não conheço Santa Catarina. Aliás, não, conheço Blumenau. E uma praia que tem lá perto, que é Bombinhas. Mas não conheço Florianópolis, por exemplo, né, dizem que é uma maravilha. Enfim, é isso, assim, é a minha vida. Então, o que vocês gostariam de perguntar mais? Então, lembrando um pouco ainda da infância, né? Como que era a relação com a literatura nesse período? Na infância, na adolescência? Eu sempre li muito. Meu pai, ele tinha uma biblioteca em casa, assim, que a gente... poucos livros infantis, porque naquela época não existia livro infantil. Era raríssimo aparecer. Então, o primeiro livro infantil que eu li foi Alice no País das Maravilhas, uma edição de capa dura, toda ilustrada. Mas antes eu lia muito gibi. Gibi a gente lia muito, que era o que tinha ali mais, né? E não eram os gibis também, vocês provavelmente leram, não, Mônica, essas coisas, não. Também não tinha essa época. Essa época tinha o Cavaleiro Negro, tinha Tarzan, tinha, assim, coisas mais para meninos, né, e para rapazes e tal, mas também que eu lia bastante. E foi aí, na adolescência, então, eu continuei lendo muito, sempre fui uma leitora. Eu acho que todo escritor, ele é realmente um leitor. Ele tem que ser um leitor, porque é através da literatura que ele vai aprender a escrever também, né? E é uma coisa inconsciente, porque você está lendo ali, mas, ao mesmo tempo, mesmo que não tenha boa memória, eu não tenho uma memória muito boa, nunca tive. Tanto que, quando eu estudava, eu era muito boa em português, geografia, história, eu era boa. Não, português, matemática, tudo isso, mas geografia era, assim, o meu problema maior. Eu tenho que decorar nome de rios e tal, né, aquela coisa. Mas, enfim, aí eu lia muito, assim, na adolescência, na infância, mas assim, pré-adolescente, Monteiro Lobato. A coleção de Monteiro Lobato foi realmente uma coleção também, acho, importante para vários autores brasileiros.
os autores que eu conheço, que eu já vi em entrevistas, colocam o Monteiro Lobato realmente como uma leitura de infância, que abriu, assim, muito os olhos da gente para as coisas. É uma maravilha saber que era, como era, assim, você mergulhar numa leitura, como aquilo era bom, né? O prazer da leitura. O Monteiro Lobato realmente nisso foi imbatível. A coleção dele, eu tinha a coleção toda, então foi assim, uma coisa maravilhosa. Bom, aí continuei lendo, e é difícil falar das leituras da adolescência. Eu lia muito autores brasileiros, né? Guimarães Rosa foi um dos meus ídolos, foi o Grande Sertão Veredas, Graciliano Ramos, e todos esses grandes, assim, o Jorge Amado. Eu li muita adolescência, todo esse pessoal. Quando eu estava nos Estados Unidos também, eu lia muito Dostoiévski, traduzido para o inglês, mas lá eu demorei em Dostoiévski, gosto demais. Então, o que mais, assim, da adolescência que eu me lembro? E da juventude, né? Porque nós já estamos entrando na juventude também. Assim, esses escritores brasileiros todos. Alice Fagundes Telles, a Clarice, é uma coisa que até eu fico um pouco, assim, vexada em falar, mas eu não conhecia a Clarice naquela época, não li. E, na verdade, o estilo da Clarice, mesmo tendo lido a Clarice depois, é um estilo que não me emociona, sabe? A Clarice hoje é uma das escritoras, assim, que os brasileiros mais adoram, né? Mas, para mim, não foi. Não foi e continua não sendo. Eu admiro muito a Clarice, acho que é uma ótima escritora, mas não me emociona. Não está entre os meus escritores de coração. Não está. Isso eu até falo assim, porque é uma coisa bem estranha, né? Porque nesse oba-oba em torno da Clarice, é bem estranho você ter uma escritora que vai dizer que não, que realmente admira muito a Clarice, mas que não é das minhas preferidas. E é isso, sim, da minha vida literária, mais ou menos assim. E continuo lendo muito, depois eu me formei como antropóloga, aí li muitos livros de antropologia. A minha formação, eu até esqueci de contar para vocês isso, porque como a gente está, eu e meu marido, a gente entrou para uma organização de esquerda, depois nós tivemos que nos exilar. Meu marido foi preso, por 2 anos preso, eu fui para a clandestinidade, depois, para a gente voltar a se encontrar, aí nós escolhemos o Peru, porque naquele momento, era um país que estava ainda, apesar de ter um governo militar, era um governo militar que não era uma ditadura, e que era quer dizer, não era uma ditadura como era aqui, e tinha muita abertura, né? Ali você encontrava livros marxistas, a roda, assim, e, enfim, e a universidade era uma universidade muito boa. Nós tivemos excelentes professores lá, de antropologia. Eu fiz uma pesquisa nos Andes peruanos. Então, a gente conheceu bastante o Peru. Então, eu falo, gente, assim, eu e meu marido. Aí nasceu o nosso primeiro filho, e a gente publicou também um livro lá, a partir dessa pesquisa de antropologia, entre 4 comunidades campesinas nos Andes peruanos. Depois voltamos para cá, e eu fiz o mestrado em Ciências Políticas, aí fui na USP, e o meu marido seguiu antropologia no museu, onde funcionava o programa de antropologia do PPGás do Rio. Enfim, então, é isso.
A antropologia também tem uma influência, assim, enorme no que eu escrevo, e Maria Altamira também. Eu acho que se não fosse um pouco antropologia, eu teria escrito Maria Altamira. Então, você vê aí, né, como as coisas vão se fechando, né? A literatura, ela é... Porque muitas vezes as pessoas perguntam, de onde que vem as ideias, o que você escreve e tal. E eu sempre respondo, assim, veio da vida da gente, né? Veio da minha vida, dos livros que eu li, das coisas que eu fiz, do que eu gostava, do que realmente, do que eu amei. Então, a vida da gente é que nos faz escolher sobre o que é que a gente quer escrever. A vida nesse sentido, né? Porque eu não sou também da ficção, da autoficção. Eu sou o contrário disso. Eu sou uma pessoa que escrevo sempre a partir do que eu vejo na sociedade. Eu tenho 10 romances escritos, e todos são, assim, com temáticas de fora, né, de mim. Mas, claro que temáticas que sou eu que escolho, porque me impressionaram de alguma maneira. Bom, E quando que a escrita chegou na sua vida? Em que momento? eu sempre pensei que fosse escrever. Sabe, desde criança, assim, como eu gostava muito de ler, eu pensava em escrever, mas não escrevia, não. Eu tive essa consciência de que, como criança, tem muita gente que escreve como criança, né, mas você tem que jogar fora. Mas eu não escrevia, não. Não escrevia diário, nada disso. Mas eu sabia que em algum momento eu iria escrever. E aí, fui deixando, né? Fui adiando essa data, fui adiando. E quando nós voltamos para o Brasil, nós fundamos uma editora, a editora Marco Zero. Começou no Rio, que era eu, Felipe Lindoso, meu marido, e o Márcio Souza, que também é um grande escritor, não sei se estou ouvindo falar dele. Morreu recentemente. Nós fizemos uma editora, e essa editora teve uma vida até razoavelmente, não longa, média, 18 anos. Depois ela nos foi roubada mesmo, mas isso é uma outra história. Não vou contar aqui. Mas na editora, como editora de texto, tudo, eu pensei, bom, vai ser fácil agora eu começar a escrever. Mas, pelo contrário, porque quando você tem um negócio, a editora é um negócio, né? Você tem que produzir os livros, e vender, e tudo isso, e escolher o que você vai produzir. Então, era assim, 24 horas por dia, que era uma coisa que era eu, Felipe, o Márcio Souza e 2 ou 3 pessoas que trabalhavam conosco. Então, eu que era a diretora, né, da editora, né? Eu ficava com realmente um trabalho muito concentrado em mim, e com isso eu não tinha tempo de escrever mesmo. Até que chegou um momento que eu falei, não, depois que eu fiz 40 anos, eu disse, não, se eu não escrever agora, eu vou escrever nunca mais. Ou eu escrevo agora, ou eu esqueço essa história que vocês contaram. Aí comecei a escrever. E o primeiro livro meu foi A Mãe, da Sua Mãe e Suas Filhas, que é um livro que recebeu o prêmio, eu recebi com ele o prêmio Revelação, da BCA, e na época que eu escrevi, não tinha esses prêmios todos que tem hoje, não. Mas o livro foi traduzido nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Egito, China. Um livro que aconteceu por aí também, internacionalmente. Então, esse foi meu primeiro livro. E eu comecei a escrever assim, falei, não, agora eu vou escrever. Então, e nessa época também a editora estava passando por um período muito complicado,
financeiramente, tanto que a gente teve que se associar com uns sócios maiores, e viemos aqui de editora maior, viemos para São Paulo. Tivemos, assim, acho que uns 5 anos de um período bom na editora, até que esses nossos sócios maiores resolveram afastar a gente. Eles acharam que eles poderiam continuar com a Marco Zero, sendo que nenhum deles tinha nenhum, assim, conhecimento maior de literatura, né? E aí a Marco Zero foi para o Beleléu. E a gente já estava afastado dela, já tinha comprado, mas comprado assim, como uma coisa, um roubo legalizado, sabe? Mas então, aí eu comecei a escrever, depois desse período. Eu trabalhei 2 anos, ou 3 anos na COSAC Naif, é uma editora aqui em São Paulo, foi muito boa, marcou época e tal, mas logo também desapareceu. E aí eu comecei a escrever e fiquei escrevendo. Aí me dediquei à escrita mesmo. Porque escrever é uma coisa que você tem que se dedicar, tem que ter uma disciplina, porque como eu gosto de escrever romances, e não contos, nem nada muito pequeno, quer dizer, os meus romances são médios, né? Não são, existe toda uma disciplina para você escrever 5, 10 páginas por dia, né? E até no final do ano você tem um romance já lido, relido, revisado. Então, foi a partir daí que eu comecei a escrever. Em um texto da sua autoria, a senhora reflete que cada livro que um autor escolhe escrever é inspirado na vida, na memória, né, na observação, nos desejos e nos interesses deste autor. E aí, para adentrar no tema do Maria Altamira, você pode explicar qual foi a ideia de escrever esse romance, né, e a criação dessa personagem protagonista? Quais que eram os desejos e os interesses envolvidos para escrever esse romance em específico? Olha, houve um certo momento em que eu e meu marido, a gente morava num prédio perto da Paulista, que estava com janela para a Paulista. Então, eu via muitas coisas acontecendo na Paulista, e uma das coisas que eu vi acontecer lá foi um encontro de indígenas e outros, e amigos de indígenas, denunciando a construção da usina de Belo Monte. Eu já tinha lido nos jornais muita coisa sobre a usina e tal, e quando eu vi essa manifestação, uma manifestação linda, porque os indígenas vieram já paramentados, né, com as roupas indígenas e tal, e foi realmente emocionante aquilo. Aí eu falei, poxa, eu vou ver essa coisa de Belo Monte. Está aí uma ideia que eu poderia me apaixonar por ela. Aí eu comecei a pesquisar mais, e também, aí, conversando também com o Felipe, porque sempre eu converso muito com ele sobre as minhas ideias para os romances, a gente lembrou do soterramento de Yungay, né, que é outra calamidade, outra catástrofe. E aí falei, poxa, então eu vou colocar lado a lado, não vou comparar, porque são completamente diferentes, mas dá para colocar lado a lado, né, o soterramento de uma cidade e uma devastação ambiental e um alagamento e destruição de casas, de beiraleiros e ameaça de destruir também algumas tribos indígenas, não com terra, mas com água. Então, comecei a pesquisar isso e pesquisar sobretudo Belo Monte, porque toda a parte lá do Peru, lá dos Andes, eu estava na minha cabeça, né? Eu já tinha, é uma coisa que eu vivi lá e eu conheci, eu passei por em Ungai, porque quando nós chegamos no Peru,
a catástrofe de Uruguai já tinha acontecido, mas as pessoas falavam, né, do soterramento da cidade e tal. E nós, uma vez saímos, já tinha estado meu filho, de 2 anos, no feriado, a gente saiu, pegamos um ônibus, e fomos, assim, andando pelos Andes, de ônibus. Aí o ônibus passou lá em Ungai. Parou, eu descemos, assim, um pouquinho constrangido, né, assim, de, poxa, porque era muito recente, e era uma coisa, assim, muito horrorosa ali, você viu os destroços da cidade, e eu pisei em cima da cidade, né, as pedras, aquelas cinza, a terra cinza, horrorosa, enfim, aí fiquei muito impressionado com isso, né, fiquei muito impressionada, e aí foi bom escrever sobre isso, e aí, realmente, essa parte foi bem, bem tranquila, a parte da Leli, né, que eu tive. Aí inventei a Leli, e para fazer a Leli chegar aqui no Brasil, aí teve aquela jornada toda da Leli, passando por países também que eu não conhecia pessoalmente, eu já conhecia bastante de estudar e de ler coisas a respeito, muita literatura desses países também. E aí, quando chegou na parte de Belo Monte, eu falei, poxa, e agora? O que eu faço? Porque Belo Monte não tinha a menor ideia, a não ser por jornais e por algumas reportagens e algumas entrevistas com pessoas que estavam ou contra ou a favor da usina. Bom, falei, vou precisar de ir lá. E por um golpe de sorte, eu conheci algumas pessoas do ISA, que é o Instituto Socioambiental aqui de São Paulo também. Eles têm um trabalho maravilhoso com indígenas. E tinha um trabalho justamente lá, com os indígenas lá da Volta Grande do Rio Xingu. E não só isso, eles começaram a fazer uma espécie de uma expedição, assim, de uma semana, que eles convidavam pesquisadores e cientistas relacionados com a questão da água, dos peixes, mas também abriam para quem quisesse ir, conhecer lá a região e tudo isso. Então, lá fui eu, consegui o contato e consegui ir, também puxei a minha filha, que gosta muito de acampamento e tal, aí teria que ficar acampado, né? A gente ia ficar em aldeias indígenas, ou perto, aos arredores. Então, lá fui eu, a minha filha, e ela armando as barracas, as tendas, né? Barraca não, tendas. Aí aí sim, foi uma coisa assim, maravilhosa. Conhecer o Rio Xingu é maravilhoso. Conhecer aquelas pessoas maravilhosas, estão lutando pela terra delas, né? Olha, foi um passeio assim, que me marcou profundamente também. E quando eu cheguei, também já tinha assim, toda a ideia da minha cabeça de montar o livro daquele jeito que ele ficou. Aí criei a Maria Altamira, né, como filha da Leli, e, nossa, ali foi muito lindo. Espero que um dia vocês possam ir lá no Chile, vocês vão adorar. Bom, a ideia veio daí, né? Então, e a execução da ideia também veio assim, né? Acompanhando essa possibilidade de ir até lá, né? E conhecer, senão acho que não teria conseguido escrever um livro sobre a usina. Porque a gente tem uma ideia, né? Mas a ideia nunca é como o que você vê realmente, né? Eu tinha uma ideia muito vaga dali, como seria aquilo, mas seria, se eu tivesse escrito só com aquelas observações,
da minha cabeça, assim, imaginando como seria, seria um desastre. Ainda bem que eu tive essa possibilidade de ir lá e ver. A formação como antropóloga ajudou nesse processo de alguma forma, então. A formação como antropóloga ajudou nesse processo de Ajudou entender. bastante, muito. Tanto na parte de Aleli, como também na parte, muito, na parte ali da volta do Rio Grande. Porque é um mundo, assim, bem diferente do nosso, né? Aquela água, assim, que você não tem ideia como ela é, se você não vê, porque ela é escura por fora, quando você pega, ela fica transparente, e é morna a água. Tomar um banho no Xingu é realmente uma coisa espetacular. E ali a luta do pessoal, né? Eles estavam, e até hoje eles estão em luta, porque até hoje a, a, a Rio Norte, né, que é o nome da usina, né, que está lá manejando aquela coisa toda, até hoje há uma pressão em cima dessas aldeias indígenas que é um horror, porque o que a usina faz de fechar a água em determinados momentos é justamente o momento em que há, primeiro, que os peixes se alimentam, porque caem das árvores os alimentos dos peixes dali, e é o momento em que eles desovam em lugares que são apropriados para desova. Então, todo aquele meio ambiente ali, ele vai desaparecendo. E uma luta agora constante lá, porque agora a usina foi feita, o mal já está feito, o que eles têm que fazer é tentar mitigar esse desastre todo que foi, né? E nesse tentar mitigar, a usina até hoje, assim, a luta se foca muito nessa questão da água, do momento em que vai poder fechar a água, qual é o momento apropriado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque nunca é apropriado, porque aí fica um restinho de água para a parte deles, né? Mas o momento em que isso poderia ser feito sem causar assim, a morte dos peixes, a morte dos indígenas, né? Sem causar tudo isso. Esse aspecto da mitigação, eles têm um cronograma, então, sim, já, com a ajuda de cientistas que vão lá, esse pessoal todo do ISA que vai lá ajudar, eles fizeram um cronograma de quando é que a água a usina poderia fechar a água, sendo que, para que o prejuízo fosse o menor possível. E até hoje estão brigando por isso. Anteontem eu vi uma reportagem também sobre isso. É uma tragédia aquilo lá. Os beiradeiros, por exemplo, eu sabia que os beiradeiros estavam sofrendo também, né? Como o nome indica, eles moravam assim, na beira ali do rio, que foi inundada, a parte das casas. Eles foram expulsos das casas. Tiveram que sair mesmo com tudo, cachorro, tudo. E foram colocados onde? Numa área, que aí eu fui lá para ver, né? Era uma área, além de quilômetros de distância do rio, eles que tiravam todo o sustento do rio, né, de peixes, ou então de caça ali da floresta, estavam agora numa vilazinha, eles fizeram umas casas novas para eles, coloridinhas, sabe? Assim, de longe, até bonitinho. Só que não é bonito nem de longe, porque não tem nem árvore. É um descampado, assim. As árvores ficam bem distantes. Então, tiraram a população de um lugar de muita água e de floresta, colocaram nessas casinhas,
que não pode nem esticar, umas casinhas que foram feitas às pressas, que não foram feitas nem com tijolo, porque já houve acidentes com as redes que eles colocavam nas paredes, as redes caíam e mataram um velho uma vez. Então, eles moram no inferno hoje, esse pessoal beiradeiro. Também é outro grande problema. Como é que vai resolver isso? Eles não podem continuar lá, que têm problemas mentais, psicológicos, eles não sabem o que fazer ali, problemas de nutrição, que tem, né? Agora tem que comprar comida, como é que é isso? Comprar arroz, comprar carne, né? Eles não comiam carne, eles comem peixes. Uma tragédia, gente. Enfim, mas é isso. O meu livro até, eu acho que eu falo um pouco, assim, do que veio acontecendo lá também depois, sabe? É porque os Jurunas também, os Indígenas, eles são muito alegres, sabe? Então, pessoal, umas pessoas, assim, que veem o amanhã, apesar de estar ali sofrendo e tal, eles veem o amanhã com muita esperança. E eles vivem o dia a dia também com muita esperança e fazendo ali o pouco que podem fazer, mas fazendo com alegria. Então, é um povo contagiante, sabe? Uma coisa muito bonita. E estão sofrendo pra caramba, sofrendo pra caramba. Eu fico muito perturbada também de ver que essas coisas continuam, né? E não vão. E o nosso não vai sair de lá. Pelo contrário, eles estão agora até tentando fazer uma coisa que a gente tinha visto lá, que é um terreno, assim, um descampado enorme, um pouco mais alto. O Rio tem muito barranco, assim, né? Que vai ser uma mina a céu aberto, uma mina canadense. Que ainda não tinha, na época, estavam tentando brecar a permissão, né, de construção dessa mina. Mas, recentemente, a permissão foi dada, e a permissão é dada, assim como foi lá da usina, né, de Belo Monte. Dizer, não, tudo bem, a gente vai fazer isso por vocês não vão sofrer nada, o rio, a água vai continuar a mesma coisa, pouquinho que a gente vai fechar. Enfim, é sempre um palavreado de enganar mesmo, sabe? De enganar. E aí fala, não, vocês não vão passar fome, a gente vai dar comida para vocês. Aí dão Coca-Cola, dão aquele arroz que é meio cozido, enfim, todas as comidas já ultraprocessadas, né, dão para os indígenas. Então, é uma coisa espantosa. Isso também com a mina vai ser a mesma coisa, porque não, porque vai acontecer isso. Não, porque não vai ter nenhum dejeto. Onde é que vão os dejetos dessa mina? Onde é que vai? Para onde é que vai? Não vai para o Rio de jeito nenhum e tal. Ninguém acredita mais nisso, né? Aí é outra ameaça que está lá agora. Grande. Vão acabar destruindo mesmo a grande. Eu sou meio pessimista, mas também os Indígenas e Juruna, eles são otimistas. Espero que consigam, mais ou menos, resolver, né? E não deixar esse outro obstáculo da mina realmente acabar com a vida deles. Durante a escrita do Maria Altamira, tiveram outros livros, autores ou manifestações artísticas que inspiraram o processo criativo? Não. Para escrever Maria Altamira, não. Não tem outros livros que saibam, só se agora apareceram. Mas até quando eu escrevi, não tinha.
Tinha um livro que até eu comprei e li, mas não era sobre era uma região mais para lá para dentro, que chama Terra do Meio, que está sendo devastada por madeireiros, né? Mas aí era outra região. Madeireiro chega também, já chegaram lá em Altamira, né? Que já chegaram, já destruíram muita coisa. Mas depois da usina também, eles desapareceram, porque a usina, enfim, foi um mal maior até certo dizer isso. Mas madeireiro acaba com as florestas, está acabando muita coisa por lá. Terra do Meio é ameaçadíssima. Então, é, um, é uma coisa muito triste mesmo. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu voltei de lá muito animada. Assim, muito, sei lá, é uma coisa contagiante, sabe, essa alegria deles. E aí só resta, realmente, para mim, só resta esperar que meu livro seja lido, que as pessoas fiquem sabendo, né, o que está acontecendo lá. E não posso mais fazer quase nada, né? Eu falo muito sobre esse livro. Esse livro teve um relativo sucesso. Eu gostaria que eu tivesse tido muito mais sucesso, mas teve um relativo sucesso, não posso nem me queixar. Então, eu tenho falado muito, grupos de leitura, sabe, pessoal, estudiosos, né? E cada um quer saber alguma coisa. Então, eu estou aqui, pode perguntar o que vocês quiserem. Se a escrita do Maria Altamira, a senhora adotou algum método em particular de escrita? Como que era a rotina de escrita? E se era a mesma rotina, o mesmo método que foi adotado para outros romances, ou se teve diferenças? É o mesmo método, porque é o meu método como escritora, minha rotina como escritora. Quando é livro, assim, que tem que fazer pesquisas, eu faço, junto todo aquele esquema, quando eu fui lá, foi uma pesquisa de antropólogo mesmo, né, que vai lá ver e tudo. Então, quando eu voltei, já voltei com a cadernetinha cheia de dados, e eu já tinha lido vários, enfim, artigos, como eu contei para vocês já. Então, quando eu começo a escrever, eu já tenho todas essas informações na cabeça, e aí vou escrevendo, né? Consultando, às vezes, algumas notas e tal, e até o primeiro borrão do livro, eu chamo de borrão, mas, obviamente não é, já é a primeira estrutura do livro, né? O livro já, primeiro copião, como que diz em cinema, que também eu acho que vale para a literatura, primeiro copião, que é a estrutura ali, já montada. Aí você começa, no meu caso, eu começo a retrabalhar tudo. Vejo o que está faltando, se estiver faltando alguma coisa, eu vou e pesquiso mais para, enfim, preencher aquele buraco, aquele vazio que ficou, né? E aí é também um momento assim, de lapidar o português, né? É um trabalho, assim, é o melhor trabalho que tem, eu acho. Porque depois do copião, você sabe que o livro já não vai fugir, o livro está ali, ele não vai fugir mais. Então, você tem que trabalhar bem, fazer várias revisões, faço 2, 3, 4, 5 revisões, assim, sabe, procurando ver o que tem, o que eu posso melhorar, a linguagem, né, um trabalho de linguagem, assim, bem, bem marcado, e
vejo se os subtítulos estão bons, se não estão, as partes. Enfim, aí realmente eu escrevo, vamos dizer, reescrevo o livro. E essa é a minha rotina para todos os meus romances. E para contos também, para tudo assim. Porque tem um momento que você realmente você quer colocar o que você já tem dentro, né? Você colocar dali na escrita e colocar do jeito que vai dando, né? Nessa hora você não tem que fazer também muitos cortes, não vai colocando tudo. Aí depois é que você vem com os cortes, né? Ah, não, essa coisa aqui tá boba, não precisa disso. Ou não, que isso aqui, eu que escrevi isso mesmo. Então, é um trabalho delicioso esse. É o que eu mais gosto, essa reescrita. E aí é o trabalho de linguagem mesmo, né? E é bacana. Então, essa rotina foi a mesma. Aí ficou pronto. Mandei para a editora gostou. E aí tem o trabalho da editora, que ficou ótimo, né? Eu acho que a capa ficou linda. Eles fizeram com muito capricho ali, tudo, as páginas escuras, né? Eu gostei muito do resultado do livro, né? Do objeto do livro, eu gostei. E assim, a minha vida de escritora é essa. Ir atrás de um tema, né? Mais difícil, eu acho. Para mim, é mais difícil. É você ter um tema que você sabe que vai ter elementos para contar uma história a respeito. E tem livros que eu faço pesquisa, mas são poucos. Tem um livro, por exemplo, que eu gosto muito de pesquisar também, tem isso. Eu escrevi um livro sem pesquisa praticamente nenhuma, que é um livro sobre São Paulo. São Paulo é onde eu moro, né? Então, é um livro sobre São Paulo, esse caos de São Paulo, sobre a cidade de São Paulo, com seus muitos personagens. Tem uma estudiosa também, que estava fazendo uma tese sobre o livro, ela chamou de um romance de multidão, porque realmente tem essa multidão, né, que é como São Paulo, né? E aí eu realmente, dessa vez, eu não pesquisei, porque eu conheço São Paulo, aí foi só questão de estruturar mesmo. Mas os outros, quase todos. Tem um outro também que foi uma fantasia baseada, assim, como uma homenagem ao Mário de Andrade, uma fantasia também, aí não teve pesquisa, porque fantasia é pura imaginação, né? E eu parti de algumas coisas do Mário de Andrade mesmo. Também não precisou de pesquisa. Mas aí, assim, conforme o tema, você sabe, não, isso aqui eu vou ter que pesquisar, isso aqui eu não vou. E a pesquisa vem, né, do meu estudo de antropologia, né, e, e mesmo jornalismo antes, que eu fiz antes, comunicação na Universidade de Brasília, aqui o curso foi bem fraquinho, sabe? Mas, enfim, me deu talvez certa liberdade maior de escrever o que eu quero escrever, sabe? Trabalhei como estagiária no Jornal do Brasil há algum tempo, era um jornal importante da época, vocês também não conheceram. Ele já foi fechado. Enfim, essas coisas assim. Em Maria Altamira, são relatados dois casos, né, de desastres que nós comentamos, né, que interferem e moldam a identidade e a história de vida dessas personagens. Então, tem o terremoto, né, de Ungarn, em 1970, e a construção de Belo Monte. Na sua concepção,
Em que sentido esses dois desastres se aproximam e se distanciam no impacto que eles vão exercer sobre essas duas personagens, né, que esse romance traz? Não, eu não entendi, acho que meu alto-falante aqui não está muito bom, não. Você pode repetir um pouco o final? Claro, no Maria Altamira, né, no romance, a gente tem o relato de dois desastres, né? É o terremoto no Peru, em 1970, e a construção da usina em Belo Monte. E esses dois desastres vão impactar, né, a vida dessas duas personagens, e de outros personagens que aparecem também. E eu gostaria de saber, na sua concepção, como que esses dois desastres, que são diferentes, né, eles se aproximam e se distanciam no sentido do impacto que eles vão exercer sobre essas personagens, né? É, é, eu, eu aproximei os dois, né, porque eu achei que eles têm muita coisa em comum, né? E, assim, o mais forte é a destruição completa ali do meio ambiente no Peru, né, em Lima, em Ungai, o soterramento, mas também ali em Belo Monte não foi uma destruição assim tão rápida, né? Não teve um soterramento assim, mas foi uma destruição que foi paulatinamente acontecendo. Quando veio a água, quando eles fizeram um lago, ali eles realmente teve muitas terras, né? Os vegadeiros tiveram que sair, foram destruídos mesmo, a água cobriu. Assim, quando a gente tem certas partes ali, perto da represa, que quando você passa, dá até uma tristeza, parece um cemitério, porque as casas você não vê, que foram alagadas, você não vê, mas você vê as árvores, que, por coincidência também, em Ungai, ficaram, eles, a terra cobriu tudo, menos 3 palmeiras. E foi por causa dessas 3 palmeiras, ficaram o restinho das 3 palmeiras, sabe? Assim, né? E a partir daí, que essas palmeiras ficavam na praça, perto da igreja. Então, a partir daí, eles começaram a retraçar as ruas da cidade para poder tentar ver onde que estavam os corpos, mas nem tentaram, assim, eles não tentaram escavar, não, porque já era muito, a lama virou uma terra muito dura, e ali eles realmente resolveram construir outra cidade por cima. Nós chegamos, assim, uma escolha deles, né, uma opção deles. Eu acho que até foi melhor mesmo, porque escavar ali e tirar aquelas pessoas que já estariam, né, há muito tempo ali, cobertas pela lama, acho que seria horrível. Então, eles optaram por construir a cidade em cima. Mas a partir dessas 3 palmeiras. Isso eu li, não, porque isso eu vi através de fotos de um lugar, né? A reconstrução da cidade. E, né, então, e aí, no barco, quando você passa por essa área, que foi toda coberta por água, são algumas árvores que ficaram, sabe? Você vê as copas de algumas árvores. E, assim, já estão murchas, já estão morrendo, né? Nem sei se hoje eles estariam lá ou se já morreram, mas, nossa, era terrível. Então, você vê que tem muita coisa em comum, apesar de ser muito diferente, né? Até o processo, o material, né? Um é a terra, o outro é a água, mas a essência ali, né? É a mesma. É você soterrar uma, alagar a outra, acabar com um bom pedaço, né? Nossa, acabou com a cidade inteira, o outro acabou com boa parte da cidade.
e os beradeiros acabaram todos. E os indígenas, não, mas também pegaram boa parte da terra dos indígenas e vamos dizer, cobriram e tornaram assim, quase inviável, muitas vezes, algumas possibilidades de sobrevivência deles, né? Comida, peixe, que já não se encontra mais como antes. Tem o peixinho, eu falo, né, no peixinho de aquário, e eles, que lá em Volta Grande tinha era uma zona ali, no Rio, cheia desses peixinhos de aquário. Inclusive, aí era uma renda para eles. Tinham mergulhadores, cada um, inclusive os mergulhadores, que sabiam onde é que estava aquele determinado peixe, eles tinham quer dizer, eles tiravam e levavam para vender para aquário esses determinados peixes que eles já conheciam. Porque, geralmente, eles moram assim, no fundo do rio, e muitas vezes em caverninhas, né, pequenas, sob pedras e tal. Então, é preciso também conhecer onde é que eles estão. E os Udi já eram conhecedores disso aí. Agora, não sei se esses peixes morreram, como é que estão esses peixes hoje. Provavelmente já sumiram dali. Mas, enfim, acho que foi assim que eu percebi que havia uma conexão entre essas duas catástrofes, sabe? Uma semelhança, né? Apesar de não ser a mesma coisa nem nada, mas havia uma semelhança entre elas. E eu tentei mostrar um pouco isso. Sim. O romance ele já inicia, né, com um relato do terremoto e da morte da família dessa personagem, né, que é a Lili. Teve alguma razão específica do porquê iniciar o romance com esse momento da tragédia? Eu achei que seria, assim, acho que é uma coisa mais inconsciente mesmo como escritora, né, que você escolhe as coisas. Eu acho que ali era tão terrível essas duas tragédias que eu quis colocar logo no início, né, tanto a de Ungai, que foi a mais antiga, como aquela volta da Maria no avião, ela vendo, né, ali a terra, toda aquele chão que ela conhecia antes, coberto por água. Então, eu quis colocar as duas, né? E já dá, assim, uma ideia de como é que seria o livro, sobre o que o livro falaria, né? Eu achei que foi uma boa escolha, assim. Mas foi uma escolha, eu poderia ter feito outra escolha. E aí é uma escolha que você faz e você é muito inconsciente, sabe, muito essa coisa da literatura. Às vezes, você escreve coisas que você tem controle disso tudo, né? Mas que aí parece que está bom. Claro, eu poderia iniciar de outro jeito, poderia acabar com aquilo tudo e pronto. Agora, também são ideias que vêm à nossa cabeça, a gente vai combinando, né? Até, como eu falei, eu já tinha ido para Altamira. Tinha já feito várias pesquisas e tal. Todas essas questões já vinham ruminando na minha cabeça. Então, provavelmente, eu acho que ali também a ideia de colocar logo as duas catástrofes também, provavelmente já estava claro na minha cabeça, que era isso que eu queria fazer. Mas isso tudo já são esses processos da mente, né? Que vão acontecendo, que você que está pensando, é você que está estruturando aquilo tudo, mas, ao mesmo tempo, você vamos dizer, é um processo criativo mesmo, né? Não tem uma lógica, assim, que você possa falar,
eu fiz isso por causa daquilo e tal. Isso na estrutura do livro, vai ter vários momentos que sim, que eu sei que eu fiz isso, por causa disso, daquilo. Mas aí, essa pergunta, por que eu comecei assim, isso eu já não sei exatamente. Bom, como a senhora mesmo comentou, né, Belo Monte continua hoje sendo um assunto bastante debatido, né, principalmente para entender quais os reais impactos, né, a questão de tentativas de ressarcimento dos verdadeiros aos indígenas. Como é que foi mobilizar na literatura um tema tão espinhoso, tanto politicamente, né, um tema tão complexo? Como é que ela trabalha isso com algo que não tinha esse distanciamento temporal? Estava acontecendo no momento que a senhora estava escrevendo. É, isso também vem um pouco, eu acho, assim, são questões que me apaixonam, sabe? Essas questões políticas, como é que as coisas acontecem, para onde que vão, isso, assim, racionalmente, são questões que eu gosto de colocar em livro, sabe? Essas questões políticas, essas questões mais difíceis mesmo, mas são questões que eu gosto de esmiuçar um pouco e colocar personagem lá dentro, né? Colocar os humanos ali, sofrendo ou não sofrendo tal coisa. E aí, esses personagens, e os personagens também, na verdade, eles acabam surgindo, quer dizer, eu sabia a Lili teve uma filha, Maria Altamira. Agora, por exemplo, os amigos da Maria Altamira. Isso surge à medida que eu vou escrevendo sobre a infância dela. A menina tinha que ter amigos ali, né, na escola, então já criei os amigos para ela. Quando, enfim, a coisa da Lili ter a Maria Altamira, deixar com a Chica, com a mãe Chica. Eu tinha que inventar também uma pessoa para cuidar dessa menina, né? Ela ia ficar onde? Ia ficar mesmo lá com os indígenas? Eu achei que não. Eu queria colocá-la ali, lá, até como um meio de falar da cidade de Altamira, que eu não tinha falado ainda, né? Estava falando mais, era da aldeia indígena, mas eu queria falar de Altamira, cidade de Altamira. Então, tinha que pôr personagens ali também. Aí, criei esses personagens, criei os irmãos dela. Eu nem sabia que seriam tão importantes depois, né? Eu não tinha pensado ainda em que a Maria Altamira ia para São Paulo, também não tinha pensado isso, não. Isso é uma coisa da realidade dali, que as pessoas saem dali, né? Depois do que aconteceu com o Belo Monte, então, a onda de saída ali aumentou muito. E aí o irmão foi ótimo para dar assim, colocar um caminho aí, né, para ela ir. E também o outro irmão, o Nino, que ficou chateadíssimo com ela, também não sabia que ele ia ficar chateadíssimo com ela, porque ela fraquejou ali no momento de cortar o pênis do estuprador, né? E ele que teve que cortar. Aí ele ficou chateado com ela. A partir daí, a amizade dos dois começa a esfriar, de tal maneira que, no final, eles acabam praticamente nem se falando mais, né? Cada um siga uma vida diferente. Então, as coisas vão surgindo assim, na medida que você vai escrevendo um romance, e você não sabe direito como é que vai ser. Eu queria que a Maria Altamira fosse estuprada, porque ali a quantidade de estupro que teve nessa cidade, você nem imagina, vocês nem imaginam. Porque eram os homens que iam trabalhar na usina, né? Que
infestaram a minha cidade. E quando chegava sábado, e ganhava alguma coisa, iam lá para os motéis, mas estupravam muitas meninas. Então, eu queria falar disso, como? Então, enfim, assim vai acontecendo, né, as coisas, vão acontecendo. Quando ela volta também, a Camila volta de São Paulo, ela tinha que encontrar também alguém, eu vou dar um companheiro para ela não enfrentar sozinha essa ideia de vingar a morte do pai. Aí nasceu o piloto, que até então não tinha nascido. Aí o piloto foi lá para o começo também, né? Começo do voo. E aí seria, que antes era um piloto só, aí virou já um piloto que se tornou namorado dela e o companheiro dela. O processo de escrita é assim. Eu acho que deve ser mais ou menos assim, todo mundo, viu? Quando escreve, as coisas vão surgindo assim, você sabe mais ou menos o que você quer, mas aí vai criando todo esse pessoal. No romance também, a história e a ficção se misturam em muitos momentos, né? Tem É, até um episódio que a mãe Chica conta, né, para Maria Altamira sobre o primeiro encontro, né, das nações indígenas do Xingu, quando a Tuíra Caiapó encosta o facão dela, né, no presidente da Eletronorte, que é o episódio que, inclusive, vai marcar esse rebatizamento, né, da usina, né, que vai se é. chamar Belo Monte, a partir desse episódio. Então, queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre como foi introduzir esses marcos históricos importantes, né, na história de Belo Monte, através dessas personagens. Isso aí, a figura da indígena, né, que é da Tuíra, né, que ela chamava, como é que é uma coisa assim, não sei se vocês viram nos jornais isso, saiu nos jornais, ela com o facão ameaçando o cara da Eletronorte que tinha ido para explicar para eles mais uma vez como é que seria. E ela estava revoltada com aquilo, né? Porque ela sabia que a boa parte daquilo era tudo mentira. E aí foi com o facão mesmo. Falei, gente, essa cena tem que entrar no meu livro. Aí coloquei ali. Aí foi bom também, que aí coloquei já o, a Maria Altamira já se vestindo de índia, né, com os irmãos, e mostrando como ela gostava já dos indígenas, como queria conhecer o pai. Essas questões políticas, porque como o livro não pode ser, de jeito nenhum, como um ensaio, né? Um romance é um romance. Você tem que encaixar algumas questões políticas de uma maneira assim, bem suave, bem leve, né? Então, aparece o retrato do Geisel, né? Numa casa lá, e aí falam do ditador, né? Essas são as partes mais difíceis do romance, eu acho. Esse cuidado que tem que ter para que a questão política não, não tome o espaço que não tem que ter e que seja colocado assim com uma certa, porque tem que ser colocado, porque é daquela época, né, tem que ser colocado. Muitas vezes, acho que na Maria Altamira, tudo que aparece ali é porque tinha que ser, tinha que aparecer. Agora, a maneira mais sutil, né, vamos dizer assim, que você pode colocar, é o que eu tento fazer. Muitas vezes, talvez até eu nem consiga, mas é o que eu tento fazer com as questões mais políticas, é dar esse tratamento assim de uma sutileza que talvez, não sei. Aí é o leitor que vai me dizer se eu consegui ou não. A minha intenção é essa, porque tem que colocar.
como eu falo, como eu escrevo quase sempre sobre questões políticas, assim, né? Então, tem que arrumar um jeito de colocar isso sem... Quando é o passado, é bem mais simples, né? Quando você vai falar do século XVIII, século XVII, descobrimento do Brasil, aí dá para falar bastante coisa, né? Quer dizer, aliás, o meu primeiro romance, A Mãe da Mãe, Sua Mãe e Suas Filhas, ele é um romance sobre uma linhagem de mulheres que poderia ser uma linhagem que viveu no Brasil a partir da primeira indiazinha Tupinambá, que conheceu o Marujo português. Porque o primeiro casal da história do Brasil é uma índia e um português. Então, eu coloquei esses dois. Esse livro, a minha intenção nesse livro era mostrar um pouco a mestiçagem brasileira, sabe? Contar como é que poderia ter se dado. Então, eu teria que começar com esses dois. E aí falo do massacre indígena, falo tudo, porque tudo isso aconteceu, todo mundo sabe, e é uma coisa do passado, né? Agora, quando você vai falar da ditadura, por exemplo, que é uma coisa bem... uma coisa, por exemplo, que eu vivi, né? Vocês não, mas que eu vivi, tem que ter esse cuidado, porque muitas pessoas não gostam de que se lembre disso, muitas pessoas querem esquecer, ou nem souberam como foi, como não foi, nem querem saber. Enfim, tem isso tudo. Esses são problemas para uma escritora como eu sou. Para outros escritores, não. Mas para mim sempre foi uma questão, assim, como colocar. E eu já escrevi livros sobre a ditadura, na verdade, eu escrevi contos sobre a ditadura. Agora que eu estou querendo escrever um romance mesmo. Ainda que vai ser pequeno, esse vai ser pequeno. Assim, enfim, é isso, gente. Não sei o que mais que eu posso dizer. Tá ótimo. Durante o romance, nós vemos pelos olhos da Maria Altamira essas transformações da paisagem no Xingu. Então, ela descreve, primeiramente, né, uma mata verde, florida, e aí, aos poucos essa paisagem vai se transformando, né? Vai narrando uma água que se torna densa, turva, né, que ela vai chamar em algum momento de uma água que é assassina, né? Como que foi para a senhora construir, né, através das palavras, do texto, essa transformação da paisagem, né? De uma paisagem que é bonita, bela, dessa paisagem que é uma sinônimo de destruição, né? Como foi conseguir mostrar para o leitor essa transformação da paisagem através das palavras? É, eu consegui mostrar? Você acha que eu consegui Eu mostrar? acredito que sim. Para mim, Que, sim. que ótimo! Você está me dando uma alegria agora. Não, porque enfim, que a gente... É o que acontece, né? Uma catástrofe ambiental é isso que acontece, né? Mas aqui no Brasil, que a floresta está sendo dizimada, né? Em muitos lugares, e foi lá, né? Ali foi também. Embora ainda tenha muita floresta e tudo, felizmente, mas muita coisa ali foi, muita floresta foi dizimada, né? Então, esse passar de um momento para outro, né? Assim, mostrar uma coisa que depois já não é mais, é porque eu acho que... Porque eu vejo assim, enfim, essa questão do movimento, para mim, é um movimento do mundo inteiro, sabe? Assim, o movimento da gente conversando aqui, o movimento das coisas do mundo. Isso, para mim, é também muito importante na minha literatura.
mostrar sempre o mundo em movimento, quer seja para o bem, quer seja para o mal, você vê que as coisas, elas não estão paradas. E isso também traz uma possibilidade de esperança muito grande. Porque se elas estão paradas, pronto, vai ficar sempre ali. Não. Mesmo se esse movimento ele mostra coisas ruins, mas o que ele está movendo, né, porque ele está deixando algumas coisas para trás, ele está criando outras novas. E, de qualquer forma, não é porque a gente escolhe ou não escolhe, é porque existe, né? Isso aí. Né? A floresta está acabando. Se a gente não tomar cuidado, ela vai acabar. Como a água também, gente, a crise hídrica está começando já em alguns países. Está começando, quer dizer, já tinha começado há mais tempo, mas está começando. E eu tenho agora, depois do Maria Altamira, o livro que eu escrevi se chama Farejador de Águas, que trata muito dessa questão da água mesmo, sabe? A poluição e a maneira como a água vem acabando. Eu estou muito preocupada com o planeta, muito preocupada. E espero que o movimento, a gente consiga realmente transformar isso em uma coisa boa também, né? Não sei como, mas pelo menos estancar, né? Estancar o que está acontecendo até agora. A minha literatura tenta um pouco isso, gente. Assim, eu quero mostrar as coisas e para que a gente tente evitar o que é pior, né? Esse movimento do mundo. Porque é isso, né? A literatura é um processo também, né? É um processo que mostra o processo. É um processo de escrita e tal, que mostra um processo que está acontecendo. É isso que eu quero com a minha literatura, mostrar esse processo. E de uma maneira que as pessoas se sintam motivadas a evitar, né, a cuidar disso. Cuidar disso. É, aqui, aqui está assim, eu estou com minha cara virada para cá, e vocês estão virados para cá. Desde que o Maria Altamira foi publicado, né, eu imagino que a senhora tem recebido muitos relatos de leitores, né, feedbacks, comentários. Tem algum desses relatos que a senhora lembre, que queira compartilhar, que tenha marcado de alguma forma, assim? De relatos sobre Altamira? De leitores que leram e depois, né, mandaram algum e-mail, comentaram uma postagem no Instagram, enfim, que deram um retorno sobre a experiência da leitura. Né? Ah, sim, isso eu tenho muito, mas está tudo. Como já é um tempinho, né? Eu lancei o Maria Altamira já faz um tempinho. Eu sou muito desorganizada, sou muito desorganizada. Eu não tenho, assim, essa capacidade de recortar, de colar. Então, eu tenho que procurar, sabe, procurar muito no computador, mas tem muita coisa. Geralmente, são pessoas que, quando se dão ao trabalho de escrever para mim, sobre Maria Altamira, é porque eu gostava do livro, né, e viram algumas coisas que às vezes até eu não vi, mas são coisas interessantes. Eu um dia ainda vou ter uma secretária, e aí prometo que ela vai fazer justamente, ela vai fazer esse trabalho para mim. Porque também, eu sou uma escritora, eu sou assim, eu adoro escrever, sabe? Adoro. E é minha vida. Então, hoje eu já estou com uma idade toda e tal, com os problemas, né, estabelecida na velhice, como dizia Simone de Beauvoir, e muitas coisas da velhice também já estão aparecendo bem e me incomodando bastante, mas o que eu gosto é de escrever. Então, o tempo que eu tenho para mim é para escrever. Então, eu sempre, desde que eu comecei a escrever,
É isso que eu faço. E quando eu estou escrevendo, estou lendo também, né? Eu continuo lendo bastante. Então, toda essa parte, assim, mais de organização, ela vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí, o meu jeito vai ser eu contratar uma secretária. Aí eu aviso vocês. Tá Mas, por ótimo, enquanto, não tem condições de eu ir atrás disso, não, viu? imagino. Bom, já chegando nas últimas perguntas, a gente já comentou um pouquinho sobre isso ao longo da entrevista, mas agora especificamente, a senhora acredita que a literatura tem alguma função? E se tem, qual é a função da literatura? Alguma função? Isso. Eu acho, assim, que assim, eu acho que a literatura, não é que ela tem uma função, a literatura é, e a literatura é algo que engrandece as pessoas quando elas leem. É a boa literatura, né? Ela engrandece as pessoas, ela faz as pessoas olharem para as coisas que não estão vendo, que abre o olhar da pessoa para o mundo. É isso que eu acho que a literatura faz. Abre a pessoa para o mundo. Ao mesmo tempo também que os livros são muito prazerosos, né? É um prazer imenso a leitura. Então, acho que essa coisa de função, ela já tem uma conotação assim que não é muito boa, né? Por isso que eu acho que a literatura é isso, né? Ela abre os olhos das pessoas, ela faz as pessoas pensar em coisas que não pensaram antes, faz ver o mundo de uma maneira que não via antes, ou pelo menos pedacinhos do mundo, né? Quando eu falo do mundo, assim, aquele pedaço de mundo. E fala do ser humano, né? Faz a gente compreender mais o ser humano, que é outra maravilha, né, da literatura. É você compreender o ser humano. E com isso você ter também uma capacidade de entender o ser humano de um jeito que você antes não entendia. É isso. E como romancista, como a senhora compreende a relação entre a ficção e a história? Como eu gostaria de quê? Eu estou com Como romancista, como que a senhora compreende a relação entre história e ficção? entre história e ficção. Isso. Eu acho que as duas são primas irmãs, viu? Pelo menos para mim, né? Que eu sou como antropóloga, e eu estou confundida como historiadora. Esse meu primeiro livro, A Mãe da Mãe, e, e muitos outros livros também eu, eu ando muito perto da história, eu acho que elas são primas irmãs. Aí a grande diferença é que a história ela não é capaz de entrar na cabeça do ser humano, coisa que a literatura é capaz de fazer. Então, são duas coisas assim que elas andam juntas com essa diferença. Enquanto o historiador ele pesquisa mais os fatos, as datas, o que ocorreu, que não pode se dar o luxo também de inventar, a literatura inventa e dá é, esse entendimento maior do ser humano. De resto, elas são irmãs, como eu disse. Andam pelo mesmo caminho, muitas vezes. Andam pelo mesmo caminho. Tem esse livro meu, esse que é realmente um livro de história. Do, é como eu vejo. A ideia com esse livro, A Mãe da Mãe, a sua mãe e suas filhas, era passar, como eu diria, mostrar como as mulheres participaram da história do Brasil. Então, esse livro vai desde 1500 até os dias de hoje. E é sempre a filha mais velha da mãe. Então, é a mesma linhagem,
A gente vai acompanhando, cada capítulo é uma filha, que vive um momento histórico diferente. E aí a gente acompanha a história do Brasil e vê como as mulheres participaram. As mulheres não foram absolutamente essas pessoas invisíveis, como elas são na história, né? Na história dos historiadores. As mulheres não aparecem, só os homens. Então, claro, hoje tem livros de história sobre as mulheres, tem a Mary Del Priore, que faz muita, aquela historiadora, né, escreve muito sobre a vida doméstica, tem a questão, tem a essa a vida doméstica, né, que foi uma linha da história que veio da França, né, mais recente, não é antiga, não, né? Isso, inclusive, eu usei muito esse meu romance, a vida doméstica, dessas várias épocas que eu coloquei. Então, tem historiadores aí, entra toda mulher, tudo isso. Mas, a rigor, assim, isso é coisa nova, né? Isso é coisa recente. Eu espero que vocês dois historiadores estejam atentos aí o papel da mulher na história. Mas você também é historiadora, né, Roberta? Então, vocês três, pronto. Bom, e para concluir, a senhora conhece outras obras narrativas que falam sobre desastres ambientais? Você poderia citar para a gente? Agora você me pegou. Assim, tem muitas, com certeza, que eu não me lembro, assim, tem muita coisa, né? Me fala de alguns aí que pode me ajudar a lembrar. Bom, na minha pesquisa eu trabalho, por exemplo, com Mia Couto, né, que tem o Mapeador de Ausências, que fala sobre ciclones. Estamos trabalhando também com a História da Chuva, que é de um autor aqui de Santa Catarina, né, o Carlos Henrique Schroeder, que fala também. Mas acho que o próprio Guimarães, né, que vai falar um pouquinho sobre a transformação da paisagem também no Plano Sertão. Acho que tem, de alguma forma, temos aí algumas obras, né? Não tem muitas obras, tem a questão de... Teria que dar uma pensadinha nisso. Mas tem, sim, com certeza. Você me desculpa, eu não estar Imagina, lembrando agora. imagina. Maria, foi um prazer imenso conversar com a senhora e agradeço novamente pela disponibilidade, pelo aceite em participar. Vai ser de uma grande contribuição para a minha pesquisa e fico muito grato mesmo pelo aceite. Olha, eu agradeço muito vocês. Eu gosto muito de conversar, né, sobre assim, como estou conversando com vocês. É sempre bom escutar o que vocês têm a me dizer e poder falar também um pouco. Eu acho isso ótimo. Porque o escritor vive um pouco recluso, né? Então é ótimo quando você tem uma resposta do livro que você escreveu, um retorno. Eu espero, assim, que a sua tese, Júlio, seja muito boa. Depois você me dá notícia dela, tá? Pode deixar. A gente vai comunicando e eu vou enviando aí quando a tese tiver uma forma já mais estruturada. Tá ótimo. Então tá.